todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 16. Para a gente meditar um pouquinho nesse salmo tão precioso, como todos são preciosos. Mas tem às vezes um salmo ou outro que nós temos uma afeição maior, e esse é um dos que eu mais gosto. E parece que não só eu gosto de maneira especial desse salmo, mas não sei se você consegue ver na sua Bíblia aí, em cima, logo depois do título, né, que é Salmos 16, uma expressão assim, Mictã de Davi. Alguns poucos salmos têm essa expressão Mictã, e tudo indica, a gente não sabe exatamente o significado dessa expressão, mas tudo indica que, porque ela está aqui, se a gente não sabe exatamente o significado dela, porque ela está presente nos manuscritos hebraicos mais antigos. Os escribas lá atrás, os copistas, marcaram alguns salmos pouquíssimos com essa expressão. E parece a interpretação mais aceita teologicamente é que é uma expressão que significa dourado, como se fosse salmo dourado, salmo de ouro, né? Por alguma razão, esses estudiosos, esses escribas antigos achavam que esses salmos deveriam ser marcados como salmos especiais. Eu realmente acho que esse é um salmo muito lindo, muito profundo e que nos traz verdades muito preciosas, que o Senhor fale conosco através dele. A gente vai ler e falar um pouquinho dele aqui, tá bom, gente? Enquanto nós tivermos tempo, não sei se vamos chegar ao final, mas vamos caminhar um pouco juntos nele aqui. A gente vai lendo e parando. Salmo 16, versículo 1 diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu gosto muito dessa expressão de Davi, porque ela revela muito a natureza da nossa relação com Deus. Davi é um homem de Deus, Davi anda com o Senhor, Davi tem a presença do Espírito de Deus sempre com ele. Davi é o rei ungido de Deus. Davi em muito agrada a Deus. Davi compõe canções para o Senhor, que são orações musicadas, como esse salmo, entre outros. Davi compôs, por exemplo, o Salmo 23, que é o segundo texto mais famoso da Bíblia para os homens, né, para a humanidade toda. Tem as duas porções mais conhecidas da Bíblia. A primeira é o Pai Nosso, e a segunda é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E é um texto de Davi. Então Davi é um homem cheio de prerrogativas, é um homem cheio de coisas boas para se falar sobre ele. E ele poderia chegar para Deus e falar: Senhor, me protege, me guarde, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu realizei isso, eu sou assim, eu sou assado. Mas não, Davi, eu sempre digo que Davi era um homem que viveu no tempo da lei, mas numa profunda consciência da graça. Davi não fala: Senhor, me proteja, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço aquilo outro. Davi não coloca nenhuma das suas obras como prerrogativa, como justificativa para que Deus o proteja, para que Deus o abençoe. Davi, ele sabe que na verdade nenhuma obra dele, nada do que ele fizesse, nada do que ele fosse, era suficientemente grande para que ele pudesse cobrar de Deus alguma coisa, para que ele pudesse pagar a Deus por proteção, por bênção alguma. Davi sabe que na verdade o lugar do refúgio dele é a
pura confiança em Deus. É o caráter do próprio Deus. É a natureza do próprio Deus. Então ele fala: Senhor, me guarde. Por que, Davi? Porque eu confio em Ti. Porque eu me refugio em Ti, né? E a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Pense comigo, olha, pense comigo. O que acontece com qualquer pessoa que é boa, que é fidedigna, que honra com sua palavra? E lógico, quando eu falo qualquer pessoa que faça isso, eu estou relativizando, porque se a gente fosse levar isso ao extremo, né, ao pé da letra, ninguém é bom de fato, né? Nós produzimos o bem pela graça de Deus. Mas, né, relativizando um pouco o conceito, uma pessoa fidedigna, uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, o que acontece com ela quando alguém deposita sobre ela uma confiança? Quando alguém coloca algo importante em suas mãos, o que essa pessoa faz, gente? Essa pessoa, ela honra essa confiança. Não é verdade? Por quê? Porque esse é o caráter dela. É o caráter dela. Ela honra. Ela faz o bem porque é a natureza dela. Então, o que Davi está dizendo é assim: Senhor, sabe o que acontece? Eu confiei em Ti. Eu coloquei a minha vida nas Tuas mãos. Você entende? Quer ver uma coisa? Ó, quando você está dirigindo sozinho, é uma coisa. Mas quando você está dirigindo com alguém do seu lado, é uma outra coisa. Especialmente se você pega uma estrada e a pessoa começa a cochilar no banco do carona. Se você é uma pessoa responsável, eu espero que você seja, o fato de ter alguém ali ao seu lado, confiando tanto em você, que ele está dormindo, que ela está dormindo, te faz ter ainda mais cuidado. Não é verdade, gente? Caramba, isso mexe, isso constrange você. Nossa, ela confiou tanto, ele confiou tanto em mim. Se você é pai, você é mãe, você olhou no espelhinho lá, está seu garoto, sua menina, no carrinho, na cadeirinha, cochilando, se você estava atento, você triplica a sua atenção, o seu cuidado. Por quê? Porque aquela confiança evoca uma resposta. A resposta do amor para quem confia é a resposta do cuidado. Você entende? E a resposta de Deus para a confiança nele é o cuidado. É o cuidado. Eu gosto do Salmo 91, por exemplo. Salmo 91, no versículo 13, o Senhor fala assim: porque se apegou em mim com amor, eu o livrarei. Eu acho muito legal, porque isso me lembra, quer ver uma coisa? Isso às vezes não é tanto sobre quem está certo ou quem está errado, é sobre confiar em Deus. Que pense comigo que tem duas crianças brincando, e a brincadeira meio que vira uma briguinha tal, e uma bate na outra. E aí a criança que bateu agora está sendo perseguida pela que apanhou. E a que apanhou quer se vingar. E aí a que bateu vem correndo na sua direção. Você é um adulto, maduro e responsável, espero. Então vem a criança que bateu na sua direção, agarra na sua perna e fala: tio, tia, me ajuda, porque ele quer me bater. O que é que você faz? Peraí, mas você bateu primeiro? Então me largue, me solte, tome essa pancada agora. Você faz isso? Não. Independente dele estar certo ou ele estar errado, se ele agarrou em você, você responde com cuidado. Você entende? Talvez se eles estivessem brigando para lá, você não fazia nada. Mas agarrou em você, a sua natureza protetiva, protetora, a sua natureza misericordiosa, a sua responsabilidade te faz responder. Você segura o potencial agressor, você acolhe quem agarrou em você, ainda que esteja errado, ainda que depois você repreenda ele. Você não pode fazer isso, você vai se dar mal. Mas já que você agarrou em mim, aleluia, isso é muito profundo. E é o que o Senhor fala: porque se apegou em mim, eu livrarei.
Isso não quer dizer que Deus está de acordo com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados, não. Mas uma vez agarrados nele, ele responde porque é a sua natureza. Ele vai nos chamar, ele vai nos corrigir, ele vai nos orientar, mas ele vai responder a quem se agarra nele. Paulo fala em 2 Timóteo 2,13: ainda que sejamos infiéis, ele todavia permanece fiel. É a natureza dele. Você entende? Então Davi, ele discerniu isso. Porque se Davi fala: Senhor, me protege porque eu faço isso, eu faço aquilo, tudo poderia ser relativizado. Mas quando ele fala: me protege porque o Senhor é fiel, porque eu me agarrei no Senhor, ele lança o fundamento da relação para o caráter de Deus. E aí que está o fundamento de uma relação sólida com o Senhor. É se firmar não em você, mas nele. Tem dia que eu estou mais crente, tem dia que minha fé se abala, tem dia que eu estou animado, tem dia que eu estou desanimado, tem dia que eu estou mais fervoroso, tem dia que eu estou mais frio, tem dia que eu lembro da palavra de Deus, tem dia que não me vem o texto, tem dia que nós somos inconstantes. Então, se nós fundamentarmos nossa fé, nossa vida nessa inconstância, a gente não tem dia que eu me sinto salvo, tem dia que eu me sinto aí pronto. Mas não. O fundamento é quem ele é. Porque ainda que eu tenha minhas variações, minhas falhas, ele permanece maravilhoso, santo, justo, misericordioso. Ele prometeu me amar e a sua palavra não volta atrás. Então eu me apego a isso. Você entende como isso é profundo? Você pensa em quem ele é. Você pensa no Senhor, no amor constante dele, na palavra firme dele, e se apega nele, e corre para ele, mesmo quando você está errado. Na verdade, principalmente quando você está errado. Aí você precisa correr ainda mais para ele. Lógico que encontrar nele arrependimento, encontrar nele a graça necessária para transformação, para conversão, para santificação, mas quanto mais difícil for a situação, mais você tem que se agarrar em Deus e tenha certeza, ele vai responder. Ele vai responder. Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus crê em duas coisas: primeiro, que ele existe, e segundo, que ele abençoa todos que lhe buscam. Todos. Você de fato buscou a Deus de verdade. Salmo 145:18: perto está o Senhor de todos que lhe buscam, de todos que o buscam de verdade. Salmo 51:17: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você foi a Deus, você pode estar errado, você pode estar errada, mas você foi quebrantado, contrito, ele vai te acolher. Ele pode te disciplinar, ele pode dizer: olha, eu vou te amar. Mas sabe qual ajuda? Igual Jacó estava voltando para casa e as consequências dos seus pecados o esperavam. No caso, Esaú, seu irmão, vinha para se vingar dele. Ele falou: Senhor, me ajuda, me livra. O Senhor falou: vou lhe abençoar, vou lhe ajudar, vem aqui, seu cabra safado. Aí Deus desceu, deu uma surra nele, uma surra de pai, sabe? No final Deus abençoou, trocou o nome dele. Ficou de pai, ficou de quem ama. E assim foi que Deus acolheu. Ele saiu daquela experiência renovado, fortalecido, e foi encontrar Esaú sem medo. Não é que Deus vai fazer o que você quer, mas Ele vai fazer. Ele vai te acolher. Você tem buscado o Senhor? Tem se lançado nessa relação? Senhor, eu confio em Ti, eu coloquei minha vida em Tuas mãos. Ele vai responder. Tem um filme que eu sempre gosto de citar ele, tem várias cenas dele que eu gosto de relacionar com o Evangelho. É um filme chamado Troia, que tem um protagonista, um tal de Aquiles. Dizem que parece comigo, o rapaz lá que faz o filme. Sempre faço essa brincadeira. E no Troia tem um momento que Paris, ele vai para um duelo com Menelau, lembra disso? E ele está perdendo.
E aí ele covardemente começa a fugir do Menelau. E ele vai se arrastando em direção ao Heitor, que é o irmão dele, um valente, um fortão. E quando ele agarra na perna do Heitor, o Heitor olha para o Menelau e fala: Menelau, eu vou ter que responder. Não, Heitor, ele é um covarde, vou matar esse verme. Aí Heitor fala: eu sei, é um covarde, é um frouxo mesmo. É um miserável, aprontou, foi lá, essa confusão toda, pegou tua mulher, é culpa dele. Mas ele é meu irmão e se agarrou em mim. Eu não posso ficar sem responder. Você entende? Então, você tem que entender que a nossa relação com Deus é fruto da misericórdia divina, da graça para os miseráveis que somos nós. Então, qual o fundamento é esse? Senhor, eu me agarrei em Ti. Não é levantar nossos méritos. No mérito, gente, a gente nunca vai ser aprovado, porque a gente nunca é suficiente para a resposta de Deus. Mas é na graça, é na misericórdia, no quebrantamento, é na humilhação. É se agarrar nele e falar: Senhor, protege-me, porque eu me refugio em Ti. Olha o versículo 2, olha o que ele fala, ó. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, porque Davi era um homem de várias posses, de várias coisas. A gente não sabe exatamente quando ele escreveu esse salmo, mas se estima que foi no período em que ele era rei. E ele, como rei, tinha muitos bens materiais. Entretanto, ele diz: não, o que eu tenho de verdade é o Senhor. O Senhor é meu tudo. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu tesouro. Eu me agarro no Senhor. O que eu valorizo é o Senhor. O Senhor é a minha fonte. Eu não tenho. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o cumprimento do que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É isso aqui. É alguém que reconhece que em si mesmo não tem nada, que tudo que tem vem da graça de Deus, que não é dono de nada, não é possuidor de nada, que o nosso tesouro mesmo é Ele. Esse é o coração de quem vai viver experiências maravilhosas com o Senhor. Esse esvaziamento que nos abre para o preenchimento divino. Aí ele continua, olha o que ele diz, ó: quanto aos santos que há na terra, digo, são eles os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Interessante, Davi era um homem que tinha acesso a pessoas nobres, as pessoas mais importantes, as pessoas mais famosas, mais badaladas da época. Só que ele fala: Senhor, o Senhor é tanto meu tesouro que, na verdade, para mim, quem é notável, quem é importante é quem também te ama. Eu amo tanto o Senhor, eu quero tanto o Senhor, que eu não me encho os olhos a riqueza, a beleza, a fama de ninguém. O que eu fico amarradão, o que eu acho lindo é alguém que te conhece. Você percebe como é diferente o coração desse homem? Desse rei poderoso, que não confia em si, que tem em Deus o seu tesouro, e cujas pessoas que ele mais valoriza não são as mais bonitas, as mais ricas, as mais nobres. Para ele os mais preciosos são os que andam com o Senhor. Isso é um coração do Senhor. Não é à toa que Davi viveu com Deus a relação que viveu. Não é à toa que depois que Davi morreu, Deus tinha saudade de Davi. Não é à toa que ele foi escolhido para ser chamado de pai do Messias, porque o Messias era chamado de filho de Davi. Porque é esse coração esvaziado, esse coração que faz de Deus o seu tudo, esse coração que se agarra em Deus. Pastor, mas não foi a santidade. Gente, a santidade é fruto disso. Ouça uma coisa: o pai dos nossos pecados é o nosso orgulho. Antes de Adão e Eva comerem do fruto do pecado,
O diabo conseguiu inflar o ego deles. É o nosso orgulho que gera insatisfação, ingratidão, sentimento de merecimento, que você merece mais, que a vida é injusta, que Deus é injusto. Adão e Eva estavam literalmente no paraíso, porque Éden significa isso, paraíso, significa na verdade lugar de delícias, lugar de prazer, onde havia tudo de bom, e ficaram insatisfeitos. Porque todo orgulhoso é insatisfeito, nunca está bom. Nada é bom, tudo é abaixo dele. Tudo é pouco para ele. Nenhuma relação é boa, nenhum casamento é bom, nenhuma família é boa, nenhum trabalho é bom, nada é bom, está sempre pouco, porque eu mereço muito mais. O orgulho. Então o orgulho foi o que gerou o pecado. E o coração santo é esse coração humilde, que ama o Senhor. E porque amamos o Senhor, vamos nos alinhando com Ele. Por amor, por gratidão, por relação, por vontade de agradá-lo. Amém, gente? Que coisa linda. E isso se reflete nas pessoas que eu gosto mesmo. Eu gosto de gente que ama Deus. Para mim, essa é a maior beleza. A beleza da presença de Deus. Você tem esses olhos para esse tipo de beleza? Nós não podemos viver como o mundo, gente. Viver como um mundo que valoriza só o que é aparente, valoriza só números, valoriza só o montante do dinheiro. É isso que faz alguém aos seus olhos brilhar? Não, se os nossos olhos forem cheios do Senhor, brilhará aos nossos olhos o que reflete o Senhor. Brilhará aos nossos olhos o brilho de Cristo, a graça, o amor, a pureza, a misericórdia. Davi diz: olha, meu prazer está nessas pessoas. E aí, no versículo 4, ele vai falar sobre idolatria. Ele fala assim: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, nem os meus lábios invocarão os nomes deles. E aqui ele insere a idolatria. De repente ele está pensando no prazer que ele tem nos crentes. De repente ele fala de idolatria. Por quê? Porque a idolatria é também fruto desse coração orgulhoso, desse coração que insatisfeito, que mira em alguma coisa de maneira obstinada e diz: eu quero isso, eu preciso, então eu torno isso um Deus na minha vida. Eu me rendo a um Deus que me dê o que eu quero, que faça o que eu quero, porque eu me assenhoro da vida. Na verdade, o idólatra é alguém que quer manipular o divino, quer manipular o espiritual ao seu bel prazer. Ele não se submete, ele não se entrega, ele não é servo. Ele quer manobrar o que é espiritual. Ele quer conquistar na sua força. O que é o ídolo? O ídolo é alguém que eu vou pagar alguma coisa para que ele me devolva. Então as coisas que a gente ouve que chegam a ser engraçadas. E eu não quero desrespeitar a fé de ninguém, mas tem coisas que chegam a ser cômicas, né? De pessoas que pegam seus ídolos e botam de cabeça para baixo, e deixam de castigo, e fazem isso ou aquilo, ou pagam uma promessa. Enfim, então então esse é o poder. Um poder que eu vou lá, eu boto, eu faço, eu construo, eu castigo, eu boto de costa, eu pago uma promessa, eu faço uma mandinga, e ele é obrigado. E há quem queira se relacionar com Deus assim, como se fosse um ídolo. Eu vou lá, eu não estou nem afim hoje, mas é domingo, tem que ir na igreja. Vou lá, né? Amanhã eu vou cobrar ele, ó. Fui lá ontem, né? Olá, paguei minha promessa. Não, pelo contrário, é uma alegria para a gente sentar para ouvir a palavra, se reunir para louvar o Senhor, comungar com nossos irmãos. É um privilégio. Estamos aqui não para manipular o Senhor, mas ao contrário, para que Ele guie a nossa vida, para
quer que Ele... O desejo de um verdadeiro servo de Deus não é mandar em Deus, não é manipular Deus, não é manobrar Deus. É o contrário, é dizer: Senhor, faça em mim a Tua vontade. É me guie, tome conta da minha vida. O Senhor não é meu ídolo, o Senhor é o Rei da minha vida. É o meu Senhor. Eu tenho um prazer no Senhor, na Tua presença. E é isso que Ele vai dizer no versículo 5, olha que lindo. Esse versículo é muito lindo, olha que coisa profunda. Ele fala aqui, ó: Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. Quem tem uma garantia de futuro? Mais do que poupança, previdência, aplicação, Bitcoin. Mais do que a herança da sua família, mais do que o plano de saúde que você paga. Garantia do nosso futuro é o Senhor. Mas olha que coisa linda, ele fala assim: o Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és a garantia do meu futuro. Ele continuou: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Gente, ele aqui está se referindo ao sorteio que foi feito entre as tribos de Israel após a conquista da terra prometida. Nessa conquista, as terras foram sorteadas. O que Deus não determinou, essa parte de fulano, essa parte de ciclano, o que Deus não fez isso, o resto foi sorteado. E até as partes que Deus determinou, as casas sorteavam entre eles. Então, a porção da herança caía em tal cidade, em tal lugar. Só que tem uma tribo, que o Senhor falou assim: essa tribo não vai ter uma herança de terra. Essa tribo vai, na verdade, morar na terra dos outros, especialmente nas terras de Judá, porque lá vai estar o templo, o tabernáculo, o templo depois. E eles vão ficar servindo ao Senhor no culto. É a tribo sacerdotal, é a tribo de Levi. Então, da tribo de Levi era dito isso aqui, ó: as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, eu tenho uma bela herança. Ou 5, Senhor, Tu és a porção da minha herança. Então era dito da tribo de Levi que eles diziam assim, ó, o Senhor disse: a herança de Levi é o Senhor. Eles não ganharam terra. O que eles ganharam de herança? O Senhor está mais perto de Deus. Gente, e é o que Davi está dizendo: a minha herança é o Senhor. Só que tem um detalhe: Davi é da tribo de Levi? Não. Davi é da tribo de Judá, que tem um monte de terra. Então como é que ele fala que a herança dele é o Senhor? Essa é uma frase dos levitas, não daqueles da tribo de Judá. Sabe por quê? Porque ele fala, ó, no meu coração eu sou um levita. No meu coração, o que eu mais quero é estar pertinho do Senhor. Eu não invejo as terras de Benjamim, eu não invejo as terras de Hebron, que é a melhor terra de Judá. Eu não quero, não cobiço nada disso. O que eu mais desejo, o que eu quero é estar pertinho do Senhor. Davi era de Judá, mas ele tinha um coração também como da tribo de Levi. Davi foi aquele que foi lá buscar a arca da aliança. Davi foi aquele que olhou para o tabernáculo e falou: peraí, como é esse tabernáculozinho aí antigo, de lona, não faz um negócio melhor para o Senhor. Aí o Senhor disse, né, através de Natan: Davi, eu nunca pedi nada, nunca pedi para ninguém fazer casa para mim, mas você quer fazer? Mas rapaz, você gosta de mim, né, Davi? Então vai, vamos lá. Aliás, assim, faz o projeto, mas você não vai poder construir não, porque sua mão derramou sangue. Mas faz o projeto e teu filho vai construir. Mas na verdade, o templo de Salomão, sabe de quem foi o projeto? De David. Porque amava o Senhor. Trouxe a arca, fez culto, dançava, adorava, criou, fazia... Davi, essa coisa de compor canções, era coisa dos levitas também. Se você for olhar, os filhos de Corá que aparecem no Salmo são levitas. Moisés, que também tem Salmo, é levita. Só tem Davi de Judá compondo canções. Asaf, que aparece, é levita. Mas Davi não está nem aí. Porque no coração de Davi, o que ele mais quer é o Senhor. Esse é o maior desejo do coração dele. É o que ele mais quer. A minha herança, a minha porção
é o Senhor. É meu maior tesouro. E eu vou dizer uma coisa a você: se você não tem esse sentimento ainda, tem alguma coisa errada. A revelação ainda precisa ser aprofundada. Porque Jesus, ele conta em Mateus 13, duas parábolas bem pequenininhas. E ele fala o seguinte, que quem encontrou de fato o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro no campo. E assim, ele viu que tem um tesouro no campo ali. E o que dá a entender é que o dono do campo não sabe que tem aquele tesouro no campo. E o cara que encontrou o tesouro vai e compra aquele campo, troca por tudo que ele tem, vende tudo que ele tem, compra aquele campo e fica muito feliz, porque ali tem um tesouro. Ou como ele diz, um comerciante de pérolas, um cara que conhece pérola, que um dia achou uma pérola extraordinária e vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. E ficou extremamente feliz. O Senhor fala, assim é quem encontra o reino de Deus. Assim é quem encontrou em Jesus Cristo o seu Salvador, que abriu a porta para ter o Todo-Poderoso como seu Pai. Esse é o tesouro da nossa vida. Essa é a maior alegria. Isso é o que é insubstituível. É o que é inegociável. É o tudo. É o melhor. Olha o que ele fala: eu tenho uma bela herança. As divisas caíram para mim nesse lugar. Mas Davi, como assim? Você não é? Ele fala, eu sinto que sou. Eu tenho uma relação com Deus tal qual a dos sacerdotes. Ele tinha mesmo. Deus fala, olha aqui, ele continua, ó, o versículo 7, bendirei ao Senhor que me aconselha, até mesmo de noite o meu coração me ensina. Ó 8, sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Ó 9, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Ou seja, Davi é alguém que desfruta de uma comunhão profunda com Deus, e isso é o tesouro da vida dele. Ele fala, até de noite, estou deitado e eu percebo aquele cuidado de Deus. Lá no meu coração há uma ministração do Senhor. Aqui, gente, isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Você se perceber guiado, cuidado, você tem na sua vida o Santo Espírito de Deus que fala com você. Romanos 8,14 fala que o Filho de Deus tem em si o Espírito Santo e é guiado por ele. No versículo 16 fala que todo Filho de Deus tem o Espírito Santo que testifica em seu coração essa filiação, ele confirma em seu coração quem você é. Gente, deixa eu falar uma coisa, não tem ninguém que possa lhe dar isso. Não tem nada, não tem título, não tem status, não tem relacionamento, não tem dinheiro, não tem terapeuta, ninguém pode te dar isso. Essa é a paz que excede todo entendimento. Essa é a alegria mais profunda. Isso é o tesouro da vida. Mas sabe por que a gente não valoriza às vezes? É porque veio pela graça. Porque às vezes vem um espertalhão e fala, olha, vou te dar o segredo da felicidade. Vem fazer meu curso, vem para minha palestra. Quanto é? 15 mil reais. Pô, 15 mil deve ser realmente. Deve ser revolucionário. Aí a pessoa vai e paga e vai na maior expectativa. Aí a gente estava vendo aí um negócio, o cara cobrou 300 mil reais. Não é brincadeira não. 300 mil reais para um pessoal passar um dia com ele. E o pessoal pagou mesmo. E aí sabe o que ele fazia? Ele ficava no chão fazendo as acrobacias, igual uma minhoca. Isso não é possível não, né? E as pessoas pagaram para isso. Isso não é possível não, né? Aí você vem aqui, você sentou aqui, aqui a gente não está fazendo propaganda da igreja, não. Estou falando sobre o Evangelho de Cristo, também. Você sentou aqui, alguém te pediu, te cobrou um real para entrar aqui? Você fala, não, de graça não deve ser bom, não. Eu te falo, não só aqui,
como em qualquer lugar onde a palavra é pregada. Deixa eu te falar uma coisa. O que está sendo te apresentado e oferecido é o tesouro da vida. Mas pastor, não pode ser. Não, se é tão bom assim, como é que é de graça? Deixa eu falar. Você recebeu por graça, mas o preço para você receber foi caro. O preço para você receber tamanha graça foi o sangue precioso de Jesus. O homem mais maravilhoso do mundo, o único que nunca pecou, ele morreu como um pecador miserável. Recebeu em si o castigo dos nossos pecados. Você entende isso? Para que pela graça você receba o maior de todos os presentes. Que é o quê? Essa comunhão com Ele. Essa relação, essa presença do Espírito que nenhum remédio substitui, nenhum nada. Sempre tem o Senhor diante de mim. Gente, isso é maravilhoso. Sempre tem o Senhor comigo. Em dias difíceis, em dias bons, sempre tem o Senhor comigo. A alegria de você poder encher a boca e proclamar, como Davi disse no Salmo 23, né? Lá no finalzinho ele fala: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É brincadeira isso. Não tem preço. Isso é extraordinário. Por isso meu coração se alegra. Aí ele vai falar sobre o corpo dele repousar seguro. Até para morrer eu tenho paz. Ele vai falar agora. Até para morrer, gente, é maravilhoso eu poder morrer. Coisa boa. Pega no seu irmão, você está de boa para morrer? Vai perguntar, está de boa para morrer ou não? Está de boa, eu posso morrer. Isso não quer dizer que diante da morte a gente não vai sentir ansiedade e medo, é normal, na nossa natureza, né, gente? No momento da morte ali você pode ficar ansioso mesmo. Mas sabe aquele medo existencial do fim, aquele medo ansioso? Não tenho mais. Eu posso morrer, porque até na minha morte o Senhor estará. Como Paulo diz em Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo, nem a vida, nem a morte. Eu posso morrer em paz. Se meu coração parar, a minha vida continua no Senhor. E há uma promessa de ressurreição do Senhor para os seus santos. E mesmo quando eu não ressuscitar lá no último dia com Jesus, eu estarei nesse período com Ele. Vou fechar o olho aqui e vou abrir os olhos com Ele. Por quê? Porque Ele prometeu. E Mateus 24 diz que passarão céus e terra, mas a palavra dele não vai deixar de se cumprir. Então, o que pode ser mais importante do que isso? O que pode ser mais valioso do que isso? Olha como ele termina o salmo, a gente vai terminar também. Ele fala assim, ó: tu me farás conhecer o caminho da vida. Observe mais uma vez, ó. Você fala assim, ó: se esforcem, não pelo pão que perece, mas pelo pão vivo. Eu tenho um pão mais profundo para dar a vocês. Eu tenho um pão que alimenta a alma. Eu tenho um pão que alegra o profundo do seu coração, que te fortalece, que te pacifica, que te dá identidade, que te renova, aleluia, que te sustenta. Meu Deus, isso é bom demais. Aí eles, confusos, porque eles não sabem, tipo assim, mas não é possível. Então, tipo, o que a gente faz? Qual é a obra que a gente precisa fazer para usufruir disso? E o Senhor falou: só tem uma obra que você tem que fazer: confiar naquele que Deus mandou. A sua obra é confiar em mim. Você entende? É isso. Confiar, se entregar, fazer dele seu tesouro, fazer dele o grande amor da sua vida, fazer dele o seu tudo. Tu me farás conhecer o caminho da vida, fazer dele o seu tudo, na alegria plena na tua presença. Gente, alegria plena. Alegria plena, quem pode nos dar alegria plena? O que pode nos dar alegria plena? Nada, só o Senhor. Eterno
eternos prazeres à tua direita, à tua destra. Então essa é a vida no Senhor. Você vê que é um homem poderoso, um homem rico, um homem famoso, mas que faz do Senhor o seu tudo. O Senhor é o seu tudo. O Senhor é o seu tesouro. Ele não desperdiça essa oportunidade de ter uma vida com Deus. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. Qual é o tesouro da sua vida? Qual é o grande amor da sua vida? Onde é que você deposita as suas esperanças, as suas expectativas? Onde? A gente coloca toda a expectativa num relacionamento, num trabalho, no emprego, em nossa beleza, no dinheiro. Só que tudo isso evapora, tudo isso se fragiliza e vira um ídolo, e você fica obsessivo, em qualquer coisa dessa frágil que você coloca toda a sua esperança, você tem uma relação tão obsessiva, tão insegura, que você acaba estragando. Você estraga o relacionamento, você sufoca quem você ama, estraga seu trabalho, você fica obsessivo com ele, você tem uma relação doentia com o dinheiro, com o corpo, com a própria saúde. Se você for obcecado por isso, você passa a ser escravo, porque a idolatria te escraviza. Mas quando o Senhor, que é a única rocha, o único fundamento, se torna o grande amor da sua vida, se torna o seu tudo, você agora tem paz e liberdade para usufruir de todas as coisas. Você pode ter uma boa relação. Por quê? Porque está fundamentado no Senhor. Mas se Ele não me amar, se ela não me amar, se Ele me deixar, se Ele me trair, nada me separará do amor que está em Cristo. Eu continuo sendo do Senhor. Eu não deixo de ter vida. Eu tenho vida após qualquer coisa. Eu tenho vida até após a morte. Quanto mais após um relacionamento, né? Não tem aquela relação idólatra, porque assim, eu sempre brinco aqui, quem me conhece sabe que eu brinco, eu cito músicas românticas, eu gosto, mas eu sei separar as coisas. Eu tenho maturidade para filtrar. Se você não tem, não ouça. Mas eu sei que se você vacilar e ir pela filosofia do amor romântico desprovido da graça de Deus, você entra na idolatria, né? Você começa a ficar noiado, né? Eu gosto de Djavan, por exemplo, mas ele quer que ele canta: só sei viver se for por você. Isso é obsessão. Então você não sabe viver por outra coisa? Se não for por uma pessoa, você não vive? Né? Então assim, e é linda a música, ele fala, né? Deus fez tudo pensando em você, e quando me fez, pensou em nada e me deu para você. Então ele fala assim, eu tenho várias coisas, né? Você sabe, maturidade, sabe? Mas se você levar isso a sério, você fica louco. E é por isso que tem muita gente que termina a relação e fica maluco. Quer se matar, quer matar o outro. Quer matar a ex do outro. É loucura. Por quê? Porque criou um ídolo. Mas se eu tenho o Senhor na minha vida, eu digo, olha, a minha vida está fundamentada naquilo que ninguém pode tirar de mim. Então eu tenho até paz para amar. Eu não sufoco o outro, eu não oprimo o outro, eu não fico ardendo em ciúmes. Né? Que disse em Coríntios 13 que o amor verdadeiro faz o quê? Não fica ardendo em ciúmes, não fica desconfiando, não. Lógico que eu tenho uma relação madura e tal, mas a minha confiança mesmo está onde? Não é nem em mim mesmo. Porque eu também posso prejudicar a minha própria vida. Eu confio no Senhor. Qual é a garantia do meu casamento, da minha família, do meu futuro, da minha saúde? É o Senhor. Quanta gente se cuida, faz tudo certinho, e que bom que se cuida, mas morre também. Tem um câncer de repente, infarta de repente, fez tudo direitinho e faliu. O mercado mudou, a sua área não servia mais para nada, viu? A gente artificial, você foi demitido. A gente não tem garantia de nada. Está vivo hoje, a moça, não sei se ela se recuperou já, mas estava na paralela, de boa. Rola um tiroteio, a menina jovem toma um tiro. Esse é o mundo que a gente vive. A gente não tem segurança. Não, gente, é um mundo mal, caído, afetado pelo pecado. Sabe qual é a nossa segurança? É de
que na saúde ou na doença, na morte ou na vida, na prosperidade ou na escassez, o Senhor estará conosco. É o que Paulo disse em Filipenses 4, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas era tudo que eu quero, não. Ele fala, eu sei estar exaltado, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei passar necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu tenho certeza é que não vai faltar Ele na minha vida. Ele vai estar comigo, Ele é a minha força, Ele é meu renovo, Ele é o meu amigo, Ele é meu seguro, Ele é minha garantia. É Ele que me restaura. Mas para que eu viva isso, Deus tem que ser de fato o Senhor da minha vida. Não dá para ser uma superstição, um negócio que eu vou para me sentir bem domingo. Eu vou lá, tem uma vibe boa. Eu vou lá me sentir bem, eu vou lá ouvir um louvor. Eu vou fazer não é sobre isso. É sobre o Senhor ser o seu tesouro. Eu não estou falando de você ser um bitolado religioso, uma pessoa que respira a religiosidade. Não é sobre isso não, porque eu não sou assim. Eu faço tudo, eu vou para a praia, eu assisto filme, eu jogo bola, eu tento pelo menos. Faço tudo, tenho vida normal. Mas tudo tendo a certeza que o meu tesouro é o Senhor. O fundamento de que Ele é o meu tesouro. Não tem nada mais importante na minha vida. Não tem outro bem de verdade além de Ti. Amém, gente? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus, vamos orar. Que o Senhor seja o nosso tesouro, que o Senhor seja o nosso tudo. Que o Senhor seja o amor da nossa vida. Aí tem gente quando a gente fala assim, fica com ciúme de Deus. Poxa, assim minha mulher está amando muito a Deus. Meu irmão, bom para você, meu irmão. Bom para você, minha irmã. Sabe o que o mundo está ensinando aí? Depois vai ver o que o mundo ensina hoje aí. O mundo ensina homem não amar mulher mais. Agora tem uma galera maluca aí. É a moda agora. Diz eles que tomaram a Red Pill. Não se apegue à mulher, não gosta de mulher, que mulher não presta. Aí outro lado também a mulher, não, homem não presta. Não gosta de homem. Tá? Maluquice é, tá? Quanto mais seu marido, sua mulher amar o Senhor, melhor para você. Feliz é aquele que se relaciona com alguém que ama mais a Deus do que a ele, a ela. Porque quanto mais ele amar a Deus, mais o Senhor vai fazer ele ser bom para você. Ela ser boa para você. Não queira ser o ídolo da sua mulher, não queira ser o ídolo, a ídola do seu marido, não. Porque você vai ter uma relação doentia. Que o Senhor seja o centro da vida de vocês. Que o Senhor seja maior no seu coração do que qualquer coisa. Que o Senhor seja o seu tesouro. Que você não troque nada por Ele, amém? Mas vamos louvar um pedacinho da canção e orar juntos? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Sim, o Senhor é sempre fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz Que me guia. que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. Oh, que bênção. E amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Diga isso a Ele com fé. És fiel em todo o tempo. Sempre. Em todo tempo tu és tão bom.
Aleluia. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante de Ti e queremos ter a graça de ter essa compreensão tão profunda que Davi tinha, Senhor. Que possamos, em espírito e em verdade, orar como ele orou, dizendo: Senhor, me guarda, não porque eu mereça, mas porque o Senhor é maravilhoso e eu confio em Ti. Senhor, não tenho outro bem, nada do que eu tenho é realmente um bem meu, tudo é Teu, Senhor. O meu bem mesmo é caminhar contigo. O Senhor é o meu tesouro, aleluia. Que possamos ter de fato essa consciência, meu Pai, do tesouro que recebemos em Jesus Cristo. O tesouro que é se relacionar contigo. Pai, que possamos ver a beleza que o Senhor vê, possamos achar bonito muito mais do que uma estética padrão, muito mais do que um recurso financeiro. Possamos encontrar beleza naqueles que Te amam, Senhor, que Te buscam, que refletem o Senhor. Meu Pai, que como Davi disse: eu no meu coração sou um levita, a minha herança, minha maior herança não é terra alguma, não é nada, é conhecer o Senhor. Que possamos ter consciência, Senhor, que não tem tesouro maior, meu Pai. Que essa é a nossa bênção, ser herdeiros de Deus com Cristo Jesus. O tesouro que é o Teu Espírito nos foi dado. Comunhão contigo, Senhor, não tem nada na terra que possa nos dar a alegria do Teu Espírito, a paz que excede todo entendimento. Ah, Senhor, até para morrer nós podemos ter paz, porque quer na morte, quer na vida, estaremos no Senhor para todo sempre. E queremos declarar como Davi: Tu nos farás conhecer o caminho da vida, o Senhor nos guiará, porque nós somos Teus, e na Tua presença desfrutaremos, Senhor, de alegria continuamente, de prazeres eternos. Ó Pai, nos faz compreender que somos Teus, nos faz entender, Senhor, o tesouro que recebemos em Jesus, comunhão contigo. Possamos Te amar de todo o nosso coração. Faz isso por nós. Peça a Ele: Senhor, faz isso em meu coração. Senhor, eu quero Te conhecer mais, eu quero ser mais amigo do Senhor, eu quero Te amar mais. Derruba os ídolos do meu coração, Senhor, as paixões falsas, as paixões idólatras, os sentimentos desordenados, os apegos demasiados. Senhor, tira, reordena tudo e seja o centro da minha vida. Seja o centro, seja o sustentáculo, seja o fundamento de tudo o que eu sou, meu Pai. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação abundante no Santo Espírito de Deus seja contigo, com a tua casa, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus.